Então nós, continuando na reflexão sobre Spinoza, podemos perceber, conforme indicado nos vídeos que eu enviei anteriormente, que na sua concepção a substância divina está presente também nas demais realidades, que nós chamamos de realidades criadas, o que faz com que entre Deus e as coisas exista uma vinculação direta, muito embora Spinoza também vá resguardar as devidas proporções e diferenças entre aquilo que Deus é e aquilo que as coisas são. Se por um lado ele diz que a substância de Deus e a substância das coisas é a mesma substância, por outro lado ele, ao falar de substância divina, dos atributos da substância divina e dos modos dessa substância ser no mundo, ele busca um caminho de diferenciação entre Deus e as coisas. Bom, a substância divina ela é a mesma substância das demais coisas, mas o fato de ela ter atributos especiais dão a ela uma conotação diferente daquela que pode ser dada às demais realidades. Podemos pensar que alguns dos atributos da substância divina que não estão presentes na substância das coisas são, por exemplo, a ideia de onipotência, onipresença, onisciência, a eternidade de Deus, atributos que nós não conseguimos vincular às demais realidades, mesmo aceitando, como Spinoza propõe, que a substância das coisas seja a mesma substância se comparada com a substância de Deus. Ao falar de substância divina, de atributos da substância divina e dos modos que ela se apresenta no mundo, através da existência das demais realidades, o Spinoza nos leva à conclusão de que, uma vez existindo Deus tal como Deus é, inevitavelmente uma consequência lógica seria a existência das demais coisas. Agora, essa existência das demais coisas, na opinião do Spinoza, não responde a uma ideia previamente pensada por Deus, não responde ao exercício de uma vontade em Deus e não responde a um ato amoroso de Deus. Na concepção de Spinoza, Deus não é um ser de intelecto, Deus não é um ser de vontade e Deus não é um ser de amor. Intelecto, racionalidade, vontade e amor são realidades que estão melhor associadas às qualidades ou atributos da substância das demais coisas e não da substância divina. Portanto, para o Spinoza, o intelecto, a racionalidade, a vontade e o amor são posteriores a Deus, não posteriores à substância de Deus, porque ela está presente nas demais coisas, mas enquanto atributos de substância, elas não pertencem à substância divina, mas pertencem à substância das demais coisas. Por isso que o Baruch Spinoza, ao falar da natureza da substância de Deus e ao falar da natureza da substância das coisas, chama a natureza da substância de Deus de natureza naturante e chama a natureza das demais coisas de natureza naturata. Na natureza naturante estão esses atributos especiais que só pertencem a Deus, e na natureza naturata os demais atributos que não pertencem a Deus, como a vontade, a racionalidade e os sentimentos, nesse caso o mais nobre sentimento, que é o sentimento do amor. Essa concepção de Deus presente no pensamento de Spinoza, ela é fantástica porque ela nos traz essas concepções novas e porque ela revela um homem que, do ponto de vista daquilo que pensava, do ponto de vista do exercício do seu pensamento, estava muito à frente do seu tempo. Algumas das concepções que o Spinoza tem de Deus, elas serão resgatadas e aprofundadas séculos depois por filósofos posteriores a ele. Bom, ao dizer que Deus não pensa antes de criar naquilo que será criado, não tem vontade de criar aquilo que aparece posteriormente a ele e não exerce sobre a realidade um ato criador movido pelo amor que ele sente pelas coisas, ao dizer tudo isso, Spinoza apresenta uma versão daquilo que Deus é um tanto que curiosa e para alguns decepcionante, mas nós devemos escapar, não é, dessa tentação de conceber o pensamento de Spinoza sobre Deus como um pensamento decepcionante, porque o que ele é, na verdade, é um pensamento corajoso, repleto de novas possibilidades e de novos caminhos interpretativos para aquilo que Deus é.
essa consequência lógica das coisas enquanto existentes a partir da substância divina, ela é uma resposta àquilo que Deus é. Devido a ser Deus tal como Deus é, inevitavelmente, eu já disse isso, as coisas tenderiam a ser também na mesma substância divina ou com a mesma substância de Deus. Ditas essas coisas, é inevitável, e aqui a gente termina essas reflexões sobre Deus em Spinoza, é inevitável que nós pensemos que a reflexão de Spinoza sobre Deus o aproxima, sem sombra de dúvidas, a uma reflexão sobre Deus de caráter panteísta, ou seja, uma concepção que deixa aberta a possibilidade para uma interpretação de Deus a partir da seguinte ideia: Deus está em tudo e tudo está em Deus, mas Deus não é tudo e nada é aquilo que Deus é no que diz respeito aos seus atributos e no que diz respeito ao seu modo de ser enquanto tal.